Meu nome é João. Sou de Porto Alegre. Vou contar um fato que aconteceu na década de 90. Aonde eu morava era uma vila de zona de mata. Lá era um município localizado na cidade de Viamão. Nós tínhamos uma casa de material e uma garagem de madeira nos fundos. Meus pais moravam na casa e eu morava na parte da garagem. Na época, eu tinha 6 irmãos e 2 deles eram casados. O restante moravam com meus pais. Às vezes um passava o tempo comigo, na garagem dos fundos. As estradas das vilas, a maioria eram de terra. Nossa casa ficava nas proximidades da floresta do Parque Saint-Hilaire. Também havia outras florestas fora do parque, em partes da região. Na época, eu era viciado em álcool. Às vezes eu exagerava e bebia muito em finais de semanas. Eu sempre estava nos bares, bebendo e conversando com amigos nas esquinas. Quando bebia demais, às vezes eu chegava tarde da noite, bêbado, sem rumo. Quase sempre, eu ficava caído no chão, dormindo no relento, quando não conseguia levantar. A nossa casa ficava de esquina. Na frente da garagem, eram daquelas de 2 tampas, de abrir pelo meio, e umas dessas tampas tinha uma pequena porta de madeira, para quando não quisesse abrir, as maiores para entrar. Na parte da frente da casa, ficava a rua principal, e ao lado, ficava outra, onde tinha a garagem. Aquela rua era ligada com a parte de cima, e com a de baixo, que eram as principais. Essas ruas davam acesso em outra rua asfaltada, ao lado da floresta do Parque Saint-Hilaire. Às vezes, quando eu chegava bêbado, bem tarde da noite, meu irmão Marcos, era quase sempre ele que destrancava a porta. Quando não levava a chave comigo, porque tinha medo de perder, ou até de esquecer, em algum local. Na época, eu trabalhava, fazendo bicos, manutenção de eletricidade e reforma de casa. Às vezes não tinha muito serviço, mas dava para ir vivendo como podia. Quando eu ganhava uma boa grana, eu gastava em bares com amigos, bebendo e tirando muitas prosas, até altas horas. Um dia desses, eu tinha sido chamado para fazer uma manutenção numa casa de um conhecido. Eu fui consertar uma fiação elétrica na caixa de um poste. Me lembro que foi num sábado. Tivemos que trocar uma chave com defeito. O botão da chave de desligar, que estava estragado, substituímos por uma nova. Depois disso, fui para verificar nos fios da rede, por dentro da casa. Depois que terminei o serviço, na volta, fui para um bar com amigos e ficamos por lá até mais tarde. Naquela noite, meu irmão Marcos estava descansando na garagem. Ele tinha escutado alguns barulhos pelo lado de fora. Naquele instante, ele tinha se levantado para poder abrir a porta para mim, porque sabia que às vezes eu chegava tarde, embriagado. Quando eu retornava para casa, eu tinha mania de bater na porta, em vez de chamar por ele. Quando Marcos tinha ido até a porta para ver e abrir. Antes disso, foi dar uma olhada, primeiro pela fresta, porque ele sentiu um forte cheiro que vinha pelo lado de fora. De repente, quando ele foi ver, se deparou com uma coisa que era horrível e assustador. Estava dentro do quintal, na frente da porta. Marcos tinha pensado que fosse eu que estaria chegando naquele momento. Assustado, Marcos trancou a porta. Aquela coisa começou a mexer na tranca, como se quisesse tentar abrir para entrar. Meu irmão ficava pensando em mim quando chegasse em casa e se desse de cara no retorno com aquilo pelo lado de fora. Meu irmão ficava todo o tempo tenso, não tirava os olhos daquela fresta, pensando em meu retorno, com medo que aquilo pudesse se encontrar comigo pelo caminho de volta para casa. Segundo Marcos, falou que o bicho tinha aparecido do nada e nem fazia ideia de onde teria vindo aquela coisa naquele momento. Marcos tinha colocado uma pá para reforçar mais a porta, se caso aquilo viesse forçar a tranca. Um tempo depois, aquele ser tinha sumido. Não sei para que lado foi, mas Marcos ficou um pouco aliviado. Um tempo depois, eu tinha retornado para casa. Vendo de cara o pavor que Marcos, meu irmão, estava sentindo. Era um medo forte, um olhar de assustado para mim.
Eu tinha pedido para ele ter se acalmado um pouco e que me contasse o que realmente tinha acontecido. Ele tinha me revelado tudo. Daí, falei para ele que eu também tinha avistado uma coisa preta enquanto eu vinha embora e que olhei pular o muro de um vizinho, mas mesmo assim, eu tinha acelerado os passos. Como eu estava um pouco embriagado, não tinha plena certeza o que poderia ter sido aquilo, mas quando eu tinha chegado em casa e percebi o medo nos olhos do meu irmão, e mais o que ele tinha me dito, não tinha mais dúvidas que aquela coisa que estaria rondando por ali se tratava de um lobisomem. Falo assim, porque amigos mais experientes contavam sobre essa criatura com cara de cachorro. Talvez aquele bicho tenha aparecido pelo cheiro de um galinheiro que tinha atrás da garagem desse nosso vizinho.